Bom, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Este é o 58º webinar do Fórum. Hoje o tema é o Facebook Papers, sendo mais específico, a cobertura dos Facebook Papers, né? Eles são um pacote de documentos que foi vazado pela Frances Haugen, uma ex-funcionária da rede social. A gente começou a ter uma cobertura, esses documentos foram distribuídos para a imprensa ao redor do mundo, e aqui no Brasil, 3 veículos ficaram com os papéis: Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o Núcleo Jornalismo. Hoje nós convidamos 3 jornalistas para falar com a gente sobre a cobertura, falar também um pouquinho sobre o conteúdo dos documentos, né, o que eles revelam. Mas nosso foco exatamente vai ser a cobertura. Como podemos melhorar a cobertura, se o modo que ela está sendo feita é correto ou não, se tem alguma coisa para a gente acertar no rumo, e que mais a gente pode, de que maneiras nós podemos explorar essa papelada toda, né? Então, para falar aqui com a gente hoje tem o Bruno Romani, editor do Link, que é o caderno de tecnologia do Estado de São Paulo. Bom dia, Bruno, tudo bem? E aí, Daniel, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Também temos aqui a Laís Martins e o Sérgio Spanuolo. Eles são do Núcleo Jornalismo. A Laís é repórter e o Sérgio é editor. Laís, bom dia. Obrigado pela sua horinha aí do dia para falar com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. Sérgio, como vai? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel, Bruno, Laís também, com quem eu já falei hoje umas 5 vezes, mas bom dia também de novo. Nunca é demais dar bom dia. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre a cobertura. Então, vou começar com uma pergunta bem direta e queria que vocês me dissessem sim ou não e elaborassem um pouco. Vou primeiro começar pela minha percepção pessoal, né? Quando as primeiras notícias do Facebook Papers, antes dos veículos aqui do Brasil terem acesso a eles, começarem a publicar matérias sobre eles, eu achei que haveria uma repercussão maior, um impacto maior sobre o que era revelado pela papelada toda. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo que há novidades, são coisas que a gente já suspeitava, né? Em termos de prática da rede social. Então, minha pergunta é: a cobertura está tendo a repercussão que o caso merece? Queria começar direcionando essa pergunta para o Bruno. Pode ser, Bruno? Depois a gente passa para a Laís e para o Sérgio. Então tá. Bom, Daniel, eu acho que é óbvio que a gente gostaria que essa cobertura ela fosse falada nas padarias e nos supermercados e tudo mais, que ela tivesse para a gente que está dentro da cobertura, a gente sabe da importância, a gente sabe do impacto que tem, porque é como você falou, é muita coisa, os documentos eles estão confirmando coisas que a gente já sabia, e a importância disso é que a gente agora tem por escrito em documento, está documentado a partir das entranhas do Facebook o que especialistas já falavam antes. Então, para a gente, evidentemente, é muito forte isso, né? Tem aspas muito fortes. A gente, pelo menos o nosso trabalho no Estadão, a gente tem garimpado aspas que a gente fala, cara, eu não acredito que a gente está lendo isso. Por outro lado, a gente tem que colocar as coisas em perspectiva, como as pessoas acompanham esse tipo de caso, né? Eu acompanhei de perto também a outra crise do Facebook, o caso Cambridge Analytica, e que também, na época, quando a gente começou a cobrir, era assim, nossa, cara, eu não estou acreditando, e era aquela coisa que sugava o ar do ambiente. Só que ela não teve também não teve a repercussão no mundo real. Teve um desenrolar, depois Mark Zuckerberg depondo no Congresso, aquela coisa bem midiática, mas no dia a dia a repercussão era pequena mesmo, e
as pessoas começaram a falar mais do caso Cambridge Analytica quando ele virou um documentário no Netflix 2 anos depois, que é aquele O Dilema da Rede Social e tudo mais. Então, é possível que o escândalo, os Facebook Papers acabem, por exemplo, virando uma série documental da Netflix, e daqui 2 anos as pessoas falem, caramba, você viu aquela série? E a gente que está cobrindo aqui de perto já sabia, enfim. Então, acho que é um pouco isso. É importante, a gente gostaria que tivesse uma repercussão, todo mundo falando, mas eu acho que é uma questão também de como as pessoas acompanham tecnologia. E também o noticiário geral já está difícil de acompanhar para todo mundo, né? Então, a gente também tem que ver o contexto onde essas coisas estão acontecendo. Acho que é um pouco isso. Perfeito. Vou passar a pergunta para vocês, Thaís e Sérgio, mas só queria fazer um adendo. Será que talvez essa expectativa de repercussão seja mais pela gente, ou no meu caso, né, no nosso caso, porque vocês também são jornalistas, mas é mais porque a gente tem essa vontade que tem a repercussão, ou o conteúdo também não é tão explosivo assim? Thaís, por favor. Eu acho que o conteúdo é explosivo, sim. Eu acho que eu concordo com o Bruno. Tem aí uma fadiga já, né? Acho que acabou sendo muito infeliz o timing, saiu no final do ano de um ano insano. Então, acho que nada mais tem a capacidade de surpreender tantas pessoas, assim. Mas eu acho que eu atribuiria mais essa... Não diria falta de repercussão, acho que repercutiu muito em círculos fechados ali, de jornalistas de tecnologia, de pessoas que pensam governança da internet, né? Mas não deu para romper a bolha. E eu acho que isso também é uma autocrítica que a gente tem que fazer como empresa, porque eu acho que é difícil explicar o impacto real para uma pessoa, para um usuário comum, né? Então, por exemplo, eu pego meus familiares como régua. Às vezes eu tento explicar o que significa o Facebook Papers, mas parece que nada é capaz de meio que tirar as pessoas, nada vai tirar elas do Facebook ou do WhatsApp, sabe? É difícil, eu acho que, por exemplo, hoje eu estava explicando a matéria que a gente acabou de publicar sobre a concentração de produção de conteúdo, maior parte do conteúdo e compartilhamentos em um número pequeno de usuários. Acho que o impacto real, uma forma real de explicar isso é que o seu newsfeed, né, o seu feed de notícias não é o que você pensa ser, ele não é democrático, ele não está te mostrando todas as vozes. Então, acho que a gente tem esse desafio de tentar traduzir um pouco o que significam aquelas decisões internas, né, aquelas decisões de política, de técnica, lá dentro do Facebook para um usuário comum que realmente não se interessa muito pela cobertura intrínseca de tecnologia. Mas eu acho que teve muita repercussão e eu acho que ainda tem muita coisa por vir também. Espero que vire uma série da Netflix, acho que vai ter um impacto muito bom de traduzir. Acho que as pessoas realmente entenderam Cambridge Analytica quando ficou visual o negócio, sabe? Porque antes realmente também não tinha furado essa bolha, né? Acho que é um pouco isso. Tenho curiosidade para saber também, depois vou perguntar, né, o tamanho desses documentos, mas antes só queria passar a palavra para o Sérgio, perguntar se ele tem alguma coisa a acrescentar nessa questão, e queria perguntar também, já casando aí, se isso tem a ver com o que você disse, né, a cobertura está toda errada. Será que essa, digamos, essa repercussão média, essa repercussão morna tem a ver com uma cobertura que, na sua visão, Sérgio, está toda errada? O que eu falei no meu artigo que a gente publicou no Núcleo, que a cobertura está errada, né? Não é a repercussão dela, é o jeito que, na verdade, é uma crítica ao jornalismo como um todo, né? Que a gente se isola cada um num lugar e produz. A gente também, eu estou fazendo meia-culpa aqui, porque a gente faz isso também. E em vez de fazer a melhor matéria possível, compartilhado e tudo, né? A gente vai lá e publica o nosso e vai nessa, né? Hoje a gente publicou uma matéria super boa que eu adoraria ter feito em parceria. Enfim, até sugerir e tal, mas enfim, a gente tem que começar a trabalhar melhor para explorar melhor diferentes perspectivas. Eu tenho certeza que o Bruno conhece várias coisas que seriam legal para a gente. A Patrícia Campos Melo da Folha, outras organizações também, né? Então eu tenho uma crítica nesse sentido. Mas sobre a repercussão, né? Aí eu concordo com o que o Bruno e o que a Laís falaram, mas assim, a repercussão ela tem sido muito forte nos nichos específicos. É um assunto muito arcano ainda, né? As pessoas não entendem
como aquilo afeta, e mesmo que afetar, as pessoas não vão largar o Facebook, né? Então, essa é uma conversa que muitas vezes fica nas pessoas que estudam isso, ou que tomam decisões políticas sobre isso, ou que, enfim, entendem o comportamento da plataforma e o que aquilo significa para a sociedade, e não necessariamente para as pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Então, o meu pai, que é dentista, ele não está nem aí para isso, né? Porque não é o trabalho dele saber o algoritmo do Facebook ou como que as coisas funcionam lá, ou que ele não está nem aí para isso. Então, as pessoas que não têm nada a ver com esse e-mail não vão repercutir, mas é difícil mesmo. É diferente do impeachment, de uma notícia de impeachment, ou de uma notícia de corrupção, né, de um político eleito, que isso vai repercutir muito, porque aquilo afeta aquela pessoa que votou ou não, é partido, sei lá o quê. Né? Então, eu acho que os Facebook Papers repercutiram bastante nos lugares que eles deveriam repercutir, que são das pessoas que tomam decisões a partir dessas informações. Gostaria que isso repercutisse mais amplamente? Gostaria, seria muito fera, né? Porque isso mostraria que as pessoas estão mais ligadas no impacto que as redes sociais têm na vida dela, que é muito grande e às vezes elas nem percebem, né? Mas até porque as pessoas passam 3, 4 horas, o brasileiro médio passa entre 3 e 4 horas por dia nas redes sociais, né? Metade da carga de trabalho do cara num dia ele passa olhando o celular ou uma tela, né, numa rede social. Então tem um impacto maior. Mas eu acho que do ponto de vista da academia, dos profissionais, do mercado, de políticos, tomadores de decisões, ONGs principalmente, isso não está passando batido. A repercussão está forte lá. Então, mas eu, ao mesmo tempo, eu concordo com eles de que o material, né, por mais importante e relevante que seja, ele não é bombástico. Tem coisas que nem o Bruno falou, não estou acreditando no que eu estou lendo, mas isso é da perspectiva de quem entende, né? Da perspectiva que tem que estar fora, o cara falando de significância estatística, sei lá o quê, o cara não está nem aí para isso, né? Então é bombástico para a gente, né? Mas eu admito que o material não é tão forte a ponto de falar, o Facebook sabe de desinformação e ajuda. Não, não é, isso não acontece, né? Inclusive tem uma preocupação lá dentro, se percebe pelas pessoas, de que os problemas existem e eles precisam ser tratados, né? Agora, a decisão corporativa e tal, a gente não tem, porque lá é um grupo de pesquisa deles, não é um grupo de tomadores de decisões. Então, acho que essa foi o link que faltou nos Facebook Papers. Uhum. A gente recebeu uma pergunta. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu acho que também tem uma questão, a noção ou a percepção de que o negócio foi impactante ou não, olhando Cambridge Analytica com agora, porque anteriormente, o que aconteceu? Veio a crise Cambridge Analytica e o negócio já desembocou em audiência no Congresso, Mark Zuckerberg sendo fuzilado, que tem um apelo midiático. Isso vai parar no Jornal Nacional, vai parar no Fantástico e tal. E eu acho que dessa vez, dado também toda a experiência que foi em 2018, a coisa vai se desenrolar de outra maneira. O midiático, fuzilar o Mark Zuckerberg com perguntas que não fazem sentido, talvez esse não vai ser o caminho dessa vez. O caminho dessa vez, ele realmente ele vai ser de discussão, de política, de regulação, de moderação de conteúdo e de como melhorar a rede social, que não necessariamente você precisa do Mark Zuckerberg lá falando mais tarde eu te envio as respostas, senador. Sabe, eu acho que isso não vai acontecer, como foi da outra vez. E a própria audiência com a Frances Haugen em outubro já deu uma indicação de que os próprios legisladores americanos eles já estão partindo para um outro approach, que está um pouco menos midiático e um pouco menos explosivo e um pouco mais buscando opinião e uma certa consulta para abordar as questões. Então, também acho que tem esse componente da sensação de impacto ou não da coisa, entendeu? Eu acho que muitas lições foram aprendidas. Não adianta fuzilar o Zuckerberg no Congresso, porque isso não vai mudar nada. Uhum. Casando esses comentários que vocês fizeram, exatamente o que o Sérgio disse, desse impacto mais, digamos, preciso, né, em quem faz políticas públicas, e agora essa paralelo que o Bruno fez com o espetáculo midiático do Zuckerberg, que nem ele disse, foi para o Jornal Nacional. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver, tem a ver, do Clênio Barreto de Aquino, que diz o seguinte: olá, bom dia.
Vocês não acham que a estratégia de divulgação para atingir as massas poderia ser diferente, mais intensificada em TV aberta, por exemplo? Ou seja, buscar meios mais populares, isso exigiria mais parcerias. É difícil fazer isso? Ou seja, é difícil fazer esse tipo de parceria? Porque, sempre bom lembrar, né, aqui os veículos que vocês representam, um jornal tradicional, o outro um veículo recém-criado, com foco digital. Apesar do Estadão ser massificado, não é uma TV aberta, né? Então, retomando a pergunta aqui do Cleni, é difícil fazer esse tipo de parceria, ou seja, com esses meios de comunicação de massa, mas exatamente a TV aberta? Eu vou começar com essa aí, Daniel. É difícil, com certeza, mas não é impossível, né? Também tem a limitação de tempo, as pessoas precisam garimpar isso aí, sei lá o quê, olhar e ver o que tem lá dentro. A gente está fazendo uma parceria agora, a Laís está tocando isso no núcleo lá, com outra publicação para uma matéria específica sobre os Facebook Papers, né? Então, não é impossível. Agora, é mais fácil falar do que fazer, né? E outra, eu não acho que o problema dos Facebook Papers foi a distribuição, tá? Eu acho que a parceria ela é muito melhor para que se descubra mais, para que se olhe mais criticamente para aquilo, para que se produza um material melhor. Mas a distribuição, ela... não sei se esse é o principal problema, tá? A distribuição no jornalismo em geral, não precisa nem ser só Facebook Papers, né? A pulverização talvez seja um problema, mas a distribuição, né, e fazer parceria de distribuição é importante tudo, mas eu não sei se esse é o principal gargalo nosso. O principal gargalo nosso é realmente achar as pautas mais consequentes e fazer parcerias para descobrir essas pautas, né? E a distribuição acaba sendo uma consequência disso aí. Ou o Estadão, a Folha tem muito mais alcance que o núcleo. O nosso público do núcleo são justamente esses tomadores de decisão, acadêmicos e tal, né? O Estadão fala com quase todo mundo, a Folha fala com quase todo mundo, né? Tem um alcance de milhões de pessoas em redes sociais e tal. Então é outro esquema, né? E eu acho que o principal ponto que eu vejo é esse, né? De fazer parcerias para descobrir o melhor material e ser mais consequente e cobrar uma rede social, que é uma das maiores empresas do mundo e que faz anos que sabe dos problemas lá e é difícil tratar. Também não vou falar que o Facebook é o grande vilão do universo, não é assim que funciona. Mas a empresa tem problemas, ela tem dinheiro para consertar isso e ela precisa fazer isso. Então a gente precisa manter eles accountable, quando eles falam em inglês, né? Prestação de conta do negócio. Né? Uhum. Diz aí, Bruno. Eu ia acrescentar, eu acho que assim, dado também o volume de material e que a gente não sabe até onde vai, né? A gente está no meio da jornada ainda. E também dada a dinâmica de como funciona a TV aberta, talvez não funcionasse essa dinâmica de olha, temos isso, daí na quinta-feira temos isso. Não é assim que funciona. Talvez para a TV aberta funcione daqui, sei lá, um mês, quando mais peças do quebra-cabeça vão ter sido desvendadas, e aí funcione uma grande reportagem em TV aberta e tudo mais. Que, na verdade, quando rolou Apagão e Francis Hogg, ao mesmo tempo, acho que o Fantástico fez uma reportagem grande e que eu achei bem boa, na verdade, na época que saiu. Então, eu acho que também tem um pouco a dinâmica de TV aberta, como funciona, e também a dinâmica do que está sendo descoberto ainda. Acho que esse quebra-cabeça ainda está sendo montado. Então, pode ser que mais para frente... Mas eu acho que publicação todo dia, Facebook Papers na TV aberta, acho que jamais ia funcionar. Uhum. Acaba desgastando, né? Laís, você gostaria de dizer algo? Eu acho que a única coisa que eu ia acrescentar é que eu acho que é meio difícil esperar de veículos mais populares, mais generalistas, uma cobertura que nem veículos mais especializados entregam. Porque até quando você abre lá os documentos, você não sabe por onde começar a procurar. Né? Então, quando você já cobriu, você sabe quais são os pontos sensíveis, os temas mais sensíveis, você meio que sabe como abordar os documentos. Então, acho que até seria difícil para um veículo que não faz uma cobertura contínua de tecnologia, uma cobertura aprofundada, pegar esses documentos num primeiro momento e olhar. Então, aí eu acho que a colaboração realmente seria uma saída boa
para poder levar isso para um público mais geral, mas em parceria com pessoas que já acompanham mais a fundo, né, o tema, porque até para a gente, assim, é difícil quando você abre os documentos, é muita linguagem técnica, 1000 siglas, literalmente tem 1000 siglas, assim, tem um glossário, então é difícil, a gente às vezes conversa, eu acho que essa sigla significa isso, mas será que é? A gente troca essa ideia, porque é difícil. Pensa que foram documentos criados para nunca vazar, então são pessoas que entendem do que a outra está falando e elas falam naquela linguagem interna. Então, é bem difícil. Uhum. Só fazer um adendo aqui, desculpa, Laís, mas assim, não é que o documento foi criado para nunca vazar, não é um documento top secret ali, né? A intenção era continuar dentro da rede interna deles, que não é um documento público. Tem uma diferença entre ser público ou não e ser top secret, assim, né? Eu acho que você tem razão aí e tal, não era para vazar, né? Ninguém esperava isso, né? Ou pelo menos a expectativa era de que nunca acontecesse, mas também não acho que são informações tão cavernosas a ponto de ser, o negócio é ultra secreto. Eles só, por uma questão de para não ser menção contra eles, eu concordo. É só de tipo de linguagem, eu digo assim. Não tinha pretensão nenhuma de explicar para um público externo, né, naqueles documentos, porque não ia sair, em teoria. E eu acho até engraçado, às vezes, como eles falam de vazamentos nos documentos, assim. Às vezes surge, tipo, eu tenho certeza que esse repórter do BuzzFeed tem um login do Workplace, que é a rede interna. Eles discutem, né? Tipo, quando vaza, quem é que vazou dessa vez? Assim, eu tenho dado risada, às vezes, com os documentos que eles conversam sobre vazamento, que eles ficam tentando acertar quem vazou, qual foi o time. Enfim, tem muita coisa lá. Para fechar esse tópico aqui, eu só vou ler a Milena Giacomini fez um comentário, não tem pergunta aqui? Ainda naquela pergunta do Clênio, ela disse: difícil porque até nós jornalistas também temos uma certa dependência do Facebook para divulgação de matérias e reportagens. Lembro que a Folha uma vez deixou de postar as matérias no Facebook tentando mudar isso, mas ainda assim, complicado. Ela expondo também a própria necessidade do Facebook enquanto canal de distribuição da matéria. Agora, indo para um outro ponto aqui, que eu estou extremamente curioso, que a gente já passou aqui rapidinho por cima. Qual que é o tamanho do material? Quem pode me dizer essa? Quantas páginas? São documentos diferentes? Olha, o que eu posso te dizer, eu não sei se a gente chegou ao final ainda, porque todo dia eu volto lá nas pastas lá e sempre tem coisa nova. Então, eu não sei te dizer o quanto tem. Eu sei que posso te dizer que tem gigas. É o que dá para dizer por enquanto. E também não dá para dizer que são páginas, porque são imagens de documentos que às vezes tem imagens duplicadas da mesma página, digamos assim. Você está sendo muito generoso, Bruno, em falar que aquilo são imagens. Aquelas são fotos de tela, né? O que a pessoa pegou um celular, porque eu imagino que a Francis, ou a pessoa que tirou aquelas fotos, não podia, sei lá, copiar e salvar no computador, tirar print. Então ela tem que fazer com o celular, que é um dispositivo externo. Então todos os documentos que eu vi são fotos de tela. Deve ter dado um trabalho. Eu acho que é ela mesmo, porque às vezes ela aparece no reflexo de algumas telas, né? Tipo, é uma tela com fundo escuro, aí você vê ela lá. Uma coisa que dá para entender é que ela teve um trabalho fenomenal com isso, porque são milhares. Assim, eu não sei quantos documentos são, porque eles atualizam muito frequentemente, porque eles fazem redacts e fazem coisas para tirar nomes e referências a pessoas específicas lá, né? Para não expor ninguém devidamente, sei lá o quê. Então, eles atualizam o mesmo documento, cada vez que eles têm uma alteração nova. Então, o que a gente tem no nosso repositório são 2.400 arquivos. Só que tem muita cópia de arquivo, não, são os mesmos arquivos com novas cópias lá dentro. Então, eu não sei exatamente quantos arquivos tem, porque eu tenho que ver quantas cópias tem de cada arquivo, sei lá o quê. Mas certamente são centenas de documentos originais, né? Com uma cópia únicos, né? Não originais, documentos únicos. São centenas, eu não sei se chega a 1000, mas são centenas. Com milhares, são milhares de páginas, porque tem documentos, tem uma página e tem documentos que tem 250. Então, é difícil garimpar esses documentos, não é fácil, não. Então, pelo que eu entendi, existe essa página, esse WeTransfer, não sei exatamente onde está, e a cada dia... Google Drive, é o Google Drive, eles forneceram um Google Drive para a gente. Do Google ainda. E aí,
cada X tempo, vai atualizando aquilo. Exato. A isso. última atualização que eu vi foi do dia 19. Não sei se teve Então, outra. pode ser que daqui uma semana, mais material. Pode ser. Exato. E Pode é por ser. isso que é difícil, porque você está sempre olhando, mas vai entrando coisa nova. E, tipo, você não sabe, eu já vi esse documento. Ou, por exemplo, hoje, na matéria de hoje, que a gente olhou vários documentos sobre um tema. Pode ser que semana que vem saia um documento sobre esse tema que seja super forte também. Uhum. A gente tem que saber. E como vocês se estruturaram nas suas equipes, ou vocês pessoalmente, como vocês se prepararam, se organizaram, ou estão se organizando, né? Para achar pautas, para achar aspas, porque se é imagem, salvo engano, não dá para dar um Ctrl F e jogar qualquer palavra lá. Só uma dica aqui, ó, acabaram de subir um monte de documento. 9h54 da manhã. Vamos encerrar a chamada aqui e correr lá para os documentos. Vamos encerrar, já vamos fazer coisa. Tem um monte de coisa lá. Qual que era a pergunta, Bom, Daniel? Desculpa, eu desvirtuei aqui a sua pergunta. Mil perdões, cara. Não, não tem problemas. A pergunta é justamente, diante de tantos documentos, como vocês se organizam, estão se organizando, tanto pessoalmente quanto em equipe, para explorar essa papelada toda? Podemos começar por você, Bruno? vamos lá. Assim, é um desafio, porque no nosso caso, eu imagino que o Sérgio também tem esse desafio, porque, obviamente, a gente não cobre só o Facebook Papers, né? No caso do link, a nossa cobertura é muito grande, e a gente cobre Hard News e tem as matérias que a gente tem que entregar, então as demandas são grandes e a equipe é bem enxuta. Mas eu conversei com a chefia do jornal e eu tive apoio nisso para a gente poder destacar pelo menos uma ou duas repórteres trabalhando nisso, né? Então a Giovana Wolff e a Bruna Arimateia, as duas estão focadas no Facebook Papers. Eu conversei com o jornal e falei, talvez a gente passe a não olhar para algumas coisas do noticiário do dia a dia, porque a gente vai estar olhando Facebook Papers, e a gente teve bastante apoio nisso e foi super bacana. Então é isso. Então, uma das duas ou as duas ficam ali vasculhando os documentos, e eu, sempre que eu posso, eu também entro nas pastas ali e fico procurando. E é isso, e todo dia a gente mantém conversa sobre, o que você achou hoje? Achei isso, dá uma lida aqui, e a gente conversa todo dia sobre os documentos e com o que a gente achou. E aí, durante as produções das matérias também, a gente troca muita ideia, a gente faz chamada e fica, sabe, como se a gente estivesse na redação, porque a gente ainda está em home office também, então ficamos ali ligados o tempo todo e conversando, trocando ideia. E acho que a Laís e o Sérgio também devem estar tendo esse desafio mas o que significa tal termo? Como é que a gente aborda tal termo nas nossas matérias? Então, é um pouco isso. Eu precisei, então, resumindo, destaquei gente para fazer isso, mas isso tem um impacto na nossa cobertura das outras coisas, e é um desafio, né? Não é como os jornais americanos, que podem colocar os melhores repórteres dele só para ficar sentado em cima do Facebook Papers, que acho que é um approach muito diferente. Mas, Sérgio, vocês podem responder a pergunta que eu fiz. Eu queria só acrescentar uma coisa também. Na hora de abrir um arquivo, como é que escolhe? Existe algum... Vocês, de repente, pegam uma data específica, um período específico, vão por dia de publicação, ou simplesmente vai abrindo aleatoriamente? Como é que funciona essa parte também? Laís, manda ver aí. Alô? Eu acho que no começo a gente estava meio perdido, assim, também, a gente abrindo tudo ao mesmo tempo, né? Porque é isso, os títulos dos documentos, às vezes eles dizem sobre o que o documento às vezes não, às vezes tem copy, copy. O título não diz muito, assim. Mas no núcleo, o Sérgio quebrou essa, fez uma enorme ajuda aí subiu no Pinpoint do Google. Então, a gente tem usado o Pinpoint para filtrar. O Pinpoint tem os filtros por país, por empresa, por nome de pessoa mencionada. Então, aquilo tem ajudado muita gente. Não é super preciso, né? Às vezes não dá muito para depender daquilo, mas ajuda. Eu acho que no começo a gente realmente ia nessa de abrir tudo, né? Tipo, Fishing Expedition. A gente se propôs a olhar os documentos e procurar o que era de interessante.
hoje eu já percebi que se eu ficar fazendo isso não vai render, porque é isso, os documentos novos vão entrando, às vezes é um documento que é muito parecido a um documento que eu já li e eu fico me confundindo. Então, eu organizei, tipo, eu criei vários arquivos diferentes de documentos, né, tipo Google Drive, por temas. Então, desinformação, conteúdo cívico, tal. E aí eu vou colando o link lá e fazendo meio que um resumo e a data do documento, porque acho que a data é importante, né? Tem muito documento antigo, assim, antigo eu digo 2017, 18, que não é necessariamente super antigo, mas já as coisas a gente sabe que já devem ter mudado desde então. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado de olhar, tentar olhar ali uma série temporal, né? Ó, se tem um documento de outubro de 2018 sobre esse tema, vamos procurar mais documentos sobre esse tema que venham depois. Então, agora eu tenho tentado também entender, assim, quais são termos chaves, né, que eles utilizam. Então, um jeito que eu tenho procurado quando eu vejo um documento super relevante de uma equipe, né, que eu sei que é do time de integridade cívica, que era o time da Francis, por exemplo, e tem um nome específico desse time que não está tarjado, porque às vezes até o nome do time está tarjado, eu vou pegar esse nome e usar para buscar dentro do Pinpoint para ver o que mais retorna. Às vezes dá bom, às vezes não dá nada. Então, assim, acho que agora a gente vai meio que criando estratégias para lidar com esse, sei lá, nem sei o que dizer, esse tamanho de documento que os Facebook Papers. Mas é difícil, assim, não tem muito... É muito manual o trabalho de pegar, de ler, e às vezes, como eles disseram, a qualidade das imagens está horrível, né? Às vezes você quer muito ler um número e ele está super ruim, ela não tirou outra foto daquela página. Às vezes o documento acaba do nada e aí a outra parte tem outro título, né? Tipo, vai até a página 30. Da página 30 em diante tem outro título do documento. E para achar esse outro documento? Então é difícil, né? Mas E a o gente vai... Pinpoint o Pinpoint é uma ferramenta do Google, ela é boa. Só que ela tem um problema, ela não tem zoom, cara. Então tem que dar zoom no navegador, ela não tem o zoom da ferramenta, que nem tem no Google Drive, por exemplo. Mas no Google Drive o OCR é pior, né? Enfim, é mais confuso mesmo, mas tá fluindo aí. A gente fez muita matéria baseado em um documento, numa nota, umas coisas mais curtas, baseadas em documentos únicos. Ah, tal documento falou tal coisa. Agora a gente está tentando se concentrar mais no conjunto dos documentos e como a gente trata isso. Que foi o que o Bruno fez desde o começo ali. As primeiras matérias do Estadão, que eu vi, pelo menos, não sei se teve coisa mais recente, mas foram muito boas, assim, para organizar o que vários documentos diferentes estavam falando, né? Então, enfim, acho interessante ali a abordagem. E a gente está tentando fazer mais isso agora. Eu acho que, Sérgio, obrigado que você percebeu que a gente estava fazendo isso, porque o que a gente, desde o começo, a gente conversou foi o seguinte, a gente recebeu esses documentos e eu falei logo para a Giovanna e para a Bruna, falei, olha, a gente não está recebendo um release da FGV com um estudo sobre internet no Brasil e a gente vai só soltar esse release. O que a gente está tentando é contar as histórias que esses documentos estão nos contando. Então, tentar amarrar mais documentos para a gente dar uma perspectiva maior. Nem sempre é possível e, às vezes, em alguns momentos, acho que a estratégia que o Sérgio adotou de pegar um documento e soltar, acho também super importante. E em alguns momentos, acho que funciona melhor, porque nem todo documento é tão forte e que se amarra com outro documento. Então, tem jeitos e jeitos de contar as histórias, mas o que a gente tentou desde o começo foi realmente amarrar documentos diferentes que contam uma história maior, que contam uma história do Facebook, não sobre o documento. Acho que foi um pouco do nosso approach também. Até pelo formato do Estadão, isso faz muito mais sentido, né? No núcleo lá, a gente tem os dois, né? Tem esse formato maior e também tem uma seção que chama Jogo Rápido, que é para coisas que a gente acha que vale a pena mencionar, mas que não vale uma matéria, né? Necessariamente, uma grande apuração. Então a gente usa, mas tem coisas muito interessantes lá que a gente gostaria de ter explorado e falta braço ainda para fazer, né? E até por isso também que eu incluí no nosso Pinpoint lá outras organizações jornalísticas brasileiras, se eu não me engano, já tem mais de 5 ou 6 outras publicações que não tiveram acesso ao original, mas têm acesso com a gente ali, uma forma de parceria para a gente fazer mais coisa. Eu não vi ninguém publicando ainda, pedi para compartilharem lá, se publicarem num grupo que a gente criou, mas ainda não vi ninguém publicando com isso.
Uhum. Duas coisas aqui. Uma, rapidinho, como é que, para quem não conhece, o Pinpoint funciona como? O Pinpoint é Cara, uma ferramenta... Ah, desculpa, por favor, Bruno, manda ver. não, eu ia falar que ele é um primo do Google Drive. Você vai subir ele ali, só que ele tem alguns filtros melhores para você fazer buscas assim, inclusive em imagens. Então, igual o Sérgio falou, as imagens são fotos, mas se você buscar, sei lá, Brasil, ele vai captar nas imagens, nas fotos ali a palavra. Uhum. Tá. E isso aqui já, uma pergunta que a gente recebeu do participante anônimo. Bom dia, por que não subir os docs em um link público e contar com a ajuda de mais pessoas para organizar e encontrar informações? Imagine esse link num subreddit, por exemplo. Eu acho que essa nossa conversa última aqui já meio que responde essa pergunta, né? Eu tenho uma resposta para isso, assim, a gente foi solicitado que a gente não abrisse os dados assim, né? Então, até porque pode ter alguma informação sensível que não sobre outros usuários que não foi ofuscada ali, então o nome de uma pessoa, e-mail, sei lá o quê, né? E isso pode expor indevidamente funcionários e colaboradores do Facebook o que eles não querem lá. A gente tem que manter a empresa em xeque, né? Em cobrar da empresa e não expor funcionários e coisas assim. Então, esse é um motivo que a gente não divulga. Outro motivo que eu acho que o consórcio mesmo tomou o devido cuidado, além desse, acho que esse é o principal, preservar a segurança das pessoas. Eu acho que eles têm um certo temor de que algumas das informações nos documentos possam ser consideradas informações de segurança nacional nos Estados Unidos, e isso possa desembocar num outro tipo de processo, enfim. Então, eles estão usando, acho que também essa razão, preservar as pessoas e não publicar diretamente informações que podem ser consideradas de segurança nacional. E com esse pinpoint que o Sérgio disse, vocês estão abrindo para outros veículos, o consórcio brasileiro aqui são 3 veículos, como podemos expandir a cobertura? Ou seja, como podemos trazer mais braços, né, obviamente, para além dos veículos que já estão acompanhando, como podemos trazer mais jornalistas para acompanhar? Só abrir o pinpoint para quem se interessa é suficiente? Metade do caminho, é mais da metade do caminho, né? Nós estamos abrindo os dados para outras pessoas fuçarem, né? Então, a gente quer colaborar, assim, eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas querem dar furo, eu também quero dar furo de reportagem, quero pegar a melhor matéria possível. Não tô indo contra a essência do jornalismo, mas eu acho que se a gente começar a olhar esses dados juntos, esses documentos juntos, e começar a tirar coisas muito legais, a gente pode fazer parcerias bacanas, né? Então, é isso. Eu acho que isso traz a oportunidade da gente trazer mais coisas à tona, sabe? Então, por exemplo, tem veículos que são mais focados nas práticas de desinformação. Então, quando você já vai para os documentos com um olhar específico, você meio que acaba afunilando ali o que você pode fazer e trabalhar com mais profundidade naqueles documentos, né? Acho que essa foi a dificuldade do começo, de olhar tudo e falar, por onde eu começo aqui? Mas eu acho que, assim, tem muito espaço para mais veículos colaborarem, inclusive veículos pequenos, veículos que não são de nicho e que querem colaborar para fazer reportagens que são relevantes, mas que não têm a expertise para fazer isso ainda. Então, sim, o Sérgio lançou a ideia de trazer junto outros veículos e eu sou super a favor, eu quero que mais gente venha. Inclusive, assim, tá aberto ainda o convite, né, Sérgio? Se não me engano, não fechou o convite para mais gente chegar junto. Porque realmente, assim, a quantidade de documentos, às vezes, é desumana para olhar sozinho. Então, eu quero fazer uma matéria sobre um tema específico, né? Eu quero olhar como esse tema se desenrolou ali ao longo de um período. Eu sozinha não dou conta de ver tudo. E, assim, também eu sozinha fico muito sujeita ao erro e a uma interpretação única do documento, certo? Então, trabalhando com outra pessoa, a gente já são, né, 4 olhos, 4 mãos trabalhando juntas para olhar os documentos e até trocar ideia, tipo, como o Bruno falou que acontece lá dentro do Estadão, né, de
até numa redação a gente trocaria a ideia do que esse documento significa. Então, acho que a gente só tende a ganhar. A gente e o leitor, né? A gente tem capacidade de oferecer muito mais colaborando. Não, certamente. E não vai faltar comida nesse quilão aí, cara. Tem muito documento e tem muitos assuntos diferentes. Assim, é claro que eu imagino que o Sérgio e a Laís, no começo, tenham buscado as histórias de Brasil, óbvio. Foram as que a gente buscou também. Mas tem muitas coisas que contam histórias do Facebook, que contam a tecnologia do Facebook. A gente já separou algumas que a gente vai publicar, está no nosso cronograma. Não vou fazer promessas aqui, mas assim, a gente deve publicar em breve contando como funciona a tecnologia do Facebook e tudo mais. Então, talvez isso funcione também para outros veículos, entendeu? Dependendo do público, tem muita coisa. A gente não vai conseguir contar todas as histórias, mas e como o Sérgio falou, claro, a gente cada veículo aqui quer dar as melhores, né? Mas não vai faltar material para dar essas histórias. Nesse sentido de jornalismo colaborativo, pensando ainda nisso e tendo em vista as matérias possíveis, né, as pautas possíveis que a gente pode tirar do Facebook Papers, a Laís comentou uma coisa de que sempre é bom, e eu concordo totalmente, que é esse trabalho em equipe, mesmo que não seja da sua equipe, mas você trocar ideia com outra pessoa, perguntar o que ela acha. Às vezes alguém que não é da área de jornalismo, alguém que trabalha, que seja o direito, digital, ou alguém que trabalha com redes sociais, né, sabe o funcionamento dos algoritmos. Eu pergunto, existe ou há pretensão de criar um canal de comunicação não só entre jornalistas interessados no Facebook Papers, mas também com outros pesquisadores? Já tem, né? Já criamos um canal no Telegram ali. O Bruno, você entrou, Bruno? O Rico falou que você queria entrar, né? Ele falou que ia me colocar, mas ainda não Vamos colocar, pô. Não fui colocado ainda. Desculpa o Rico, tá? Desculpa o Rico, é culpa do Rico. Vamos colocar você lá, sim. Já tem esse canal e a gente convida mais colaboradores e mais jornalistas a entrarem. Quem sabe, eventualmente, a gente pode até colocar pesquisadores, especialistas, para a gente ir falando por ali. Eu imagino que... Desculpa, Laís, pode falar. Rapidinho só. A Frances, quando ela decidiu soltar os documentos, né, e ela escolheu o primeiro veículo europeus e dos Estados Unidos, ela foi criticada porque tinha toda uma comunidade acadêmica ali que estava esperando também ser incluída, né, naquele primeiro vazamento e não foi. Então, acho que esse intermédio está sendo feito por jornalistas. Então, na matéria de hoje, por exemplo, a gente conversou com a Lori, que é doutoranda em comunicação da UFRJ, e assim, foi incrível a conversa, porque ela nos ajudou a colocar muito em contexto as coisas que a gente via no documento e não entendia muito. E ela deu uma perspectiva de alguém que estuda a fundo, inclusive ela vai defender a tese de doutorado dela semana que vem sobre isso, nos ajudou a não só entender o contexto disso, mas entender a implicação daquilo para dentro do Facebook. Então, acho que até falei para o Sérgio isso, assim, eu tenho muita vontade de colaborar com pesquisadores, né, com acadêmicos, para entender melhor os documentos, porque a gente ainda tem uma perspectiva meio noticiosa ali do que vale e do que não, mas às vezes para um pesquisador é relevante. E, além disso, acho que a gente viu muito no Twitter pesquisadores, né, alguns aqui no Brasil também falando, e a própria Sophie Zeng, que foi a primeira whistleblower do Facebook, falando, olha, legal, mas a gente já vinha falando isso, né? Isso já estava dito. Tinham documentos do Facebook, né, no Facebook Research, que já mostravam exatamente o que está vazando agora. Então, por que só agora vale, né? Acho que tem o que o Bruno falou no começo, que veio a confirmação com aspas fortes, né, documentos internos. Mas já estava tudo meio dado, então acho que a gente tem que dar mais crédito para a comunidade acadêmica e ouvir mais eles para nos ajudar a entender aí os documentos, né? Uhum. Perfeito. É legal de falar assim, né, do impacto disso, né? Ah, mas todo mundo já sabe. Quando você tem prova do negócio, é muito mais forte, né? Quando o áudio do Temer saiu, todo mundo meio que sabia que o cara falava, que o Michel Temer falava com empresários e sei lá o quê, e fazia, enfim, conversas privadas que não são consideradas muito republicanas e tal. Mas aí, na hora que saiu o áudio, fala, pô, isso é bombástico, porque isso é prova, né? Quando você tem dados e provas de que o Facebook sabia desses problemas há anos,
A matéria que a gente deu hoje fala exatamente isso. Faz anos que o Facebook sabe que o problema de concentração de posts em poucos usuários, né, a viralidade de poucos posts de poucos usuários é um problema para desinformação e tal. A gente sabe que esse é um problema, mas quando o Facebook fala isso abertamente, dezenas de documentos dos caras alertam sobre isso, e 2, 4 anos depois a taxa de concentração é a mesma, né? Mostra que a empresa sabia e fez nada ou pouco para mudar esse cenário, né? O modelo deles e tal, né? Então, há anos os pesquisadores têm alertado sobre isso e não fizeram nada a respeito. Ou muito pouco, né? Ou se fizeram muita coisa e não deu resultado. Sei lá o que foi, porque eles não respondem também. A gente mandou uma lista de perguntas e não responderam. Então, isso, quando a gente tem essa prova, isso está comprovado ali por meio de documentos e coisas internas, isso é um argumento muito mais forte para cobrar a empresa também. Você disse agora, eu tinha visto nas matérias, acho que nas outras também, o Facebook tem dado uma resposta padrão. Basicamente, não responde às perguntas e diz o que quer. Minha questão é, o comportamento é diferente nos Estados Unidos ou na Europa? Ou até na Austrália? Ou seja, o Facebook tem se prestado a responder aos questionamentos nesses países de maneira mais clara e assertiva do que aqui no Brasil? Vocês sabem dizer? Não sei comparar, não, cara. Mas aqui no Brasil a resposta é bem insatisfatória. E eu não acho que a culpa é do brasileiro, não. Porque aqui no Brasil o funcionário médio do Facebook não tem permissão para comprar material de escritório, tá ligado? Ele tem que pedir tudo que acontece no Brasil, 90% do que acontece, acho que não só no Brasil, né? Mas fora de São Francisco ali, da sede Melon Park ali, Menlo Park, né? Melon. Melon é melão. Menlo Park. É, lá concentra tudo, né? Então as pessoas aqui nem podem falar nada sem aprovar 50 pessoas lá, né? Mas assim, a gente mandou 4 bullets, isso é um problema, o que vocês estão fazendo, sei lá o que, blá, 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 e a resposta dos caras é basicamente, a gente não quer conteúdo nocivo no Facebook. É lógico que ninguém quer conteúdo nocivo no Facebook, só quem publica, né? Mas a resposta deles é essa, enfim, é isso que a central lá mandou falar e é isso que acontece. Então, é difícil, cara. Assim, eles não se defendem, né? Acho que eles acham que não precisa, né? Mas a gente está vendo nos Estados Unidos que se vier regulação e vier... na Europa já está acontecendo um movimento de regulação muito forte, nos Estados Unidos é possível que aconteça, e no Brasil, eventualmente, como o Brasil segue muito o que acontece lá fora, eles vão precisar se defender uma hora ou outra, né? Mas para a imprensa eles não estão nem aí. Eles mandam 2 linhas lá de comentário e beleza. Com você foi mais ou menos a mesma coisa, Bruno? Você e sua equipe? Cara, não, no meu caso eles tentaram, a mesma coisa, a gente manda uma lista de coisas, ó, a gente vai falar disso, disso e disso, algumas eles respondem, algumas eles tentam responder mais e outras não, outras são ignoradas. As que eles, no nosso caso, as que eles mais tentaram responder, toda vez que a gente aborda o assunto eleições no Brasil, eles mandam lá uma lista de coisas, ó, trabalhamos proativamente com o TSE, fizemos isso, fizemos aquilo. Essas são as partes que eles respondem mais. Alguns documentos que a gente tratou também, eles repetiram um pouco o discurso que estava vindo de fora, que muitos dos documentos tratam da percepção do usuário do Facebook sobre o Facebook. Então, eles acabam falando, vindo aquele discurso do tipo, a percepção depende do contexto, depende do momento, depende do que está, sabe? Algumas coisas eles tentam responder, aqui, com a nossa experiência, eles tentaram responder um pouco mais, outros passaram batidos, assim. Eu achei que, na verdade, eu pensei que ia ser pior. Bom, quem sabe o Estadão deu mais sorte aí do que a gente, mas Não, assim, porque... ele já teve respostas boas, eventualmente vem alguma coisa que a gente usa, mas em geral são muito genéricas, assim. E repete o discurso. É que eu tava, a minha expectativa estava no nível Cambridge Analytica, que aí era lá embaixo mesmo, era tipo realmente não responder. Dessa vez, nas nossas matérias, eles tentaram algumas coisas responder, mas assim, não é nada que
rebata diretamente tudo que a gente está publicando, né? Pessoal, estamos aqui na reta final do webinar. Vou ler 2 comentários que nós recebemos. Um é do Alexandre Rico, te avisando, Bruno, que você está no canal. O outro é... Eu chequei hoje de manhã, eu não estava. Bom, deve ter sido coisa recente. E o Clênio aqui, tomando como base, ele diz, tomando como base o comentário da Laís, ele concorda, ele diz, sim, é super importante o diálogo com a academia. Ambos teriam muito ambos teriam muito a contribuir um com o outro e aproximaria mais o método científico do método jornalístico. É interessante. Oi, Laís, desculpa. Não, eu falei que é verdade, eu concordo. Eu espero que a gente consiga aí. É que acho que a gente ainda fica muito limitado pelas regras ali do consórcio, né? Do que a gente pode e não pode. Mas eu acho que um próximo passo natural é esse, de tentar criar aí um grupo ainda mais abrangente de pessoas que pensam sobre o tema, que possam, enfim, enxergar, até ajudar a gente a enxergar pautas. Acho que isso é importante, porque às vezes pode estar passando batido ali alguma coisa e no fim, assim, eu sempre penso muito como que acaba a cobertura do Facebook Papers, né? Qual é o desfecho dela? Não sei, acho que a gente ainda está longe para querer pensar nisso. Mas eu acho que é importante que se produza alguma coisa que traga a responsabilização do Facebook, porque não é possível que vai sair um negócio gigantesco desse que não dê em nada, né? Então, se começar a dar em alguma coisa nos Estados Unidos, na Europa, como o Sérgio falou, que a gente vê que está mais próximo do que os Estados Unidos de uma regulação, tá ótimo. E se o Facebook Paper tiver tido um papel nisso, melhor ainda. Isso é legal, que é bom que a Laís mencionou que é na Europa e tal, que esse é um ponto que muitos jornalistas vieram falar. Assim, é impressionante o quanto o Facebook ele só olha para lá, né? Claro, Facebook é dos Estados Unidos, inglês é importante para eles, é a língua original. Então, eu não tiro quem tem mais peso, é óbvio. Mas assim, a Índia é o 2º maior mercado, o Brasil o 4º maior mercado do Facebook no mundo, entendeu? A Indonésia é um dos maiores mercados do Facebook no mundo. E me surpreende o quão pouco eles olham. Tem pesquisas específicas de Índia, Mianmar, Indonésia. Eu não vi nenhuma pesquisa específica, cuja pesquisa específica é Brasil, entendeu? Ainda não. Não vi nenhum documento, pesquisa no Brasil. Tem Índia, vi Indonésia, Mianmar, tem alguma outra coisa. O Brasil é citado em vários documentos porque é um mercado gigantesco aqui, né? Para eles. São mais de 140 milhões de usuários, segundo um documento lá até fala isso aí. 140 milhões de usuários de Facebook no Brasil. A gente acha que o Facebook é pequeno porque nossa bolha não usa. Mas ontem eu acessei de uma pessoa fora da minha bolha e o post do cara tem, sei lá, 500 likes. Um post normal, né? Então tem gente que continua usando esse negócio, né? Então é importante a gente tentar achar mais coisas de Brasil, né? Estou esperando ainda aquele grande documento que vai falar de Brasil para eu fazer uma parceria com o Bruno e a gente fazer uma matéria matadora disso aí. É verdade. Eu acho que de tudo também, acho que alguma das conclusões que já dá para tirar e que acho que, por incrível que pareça, acho que foi a nossa matéria que menos repercutiu, mas que para mim acho que das que a gente publicou foi a mais importante, que mostra assim, o Facebook ele tradicionalmente ele sempre falou que a gente não é uma empresa de mídia, de conteúdo, a gente é uma empresa de tecnologia. E o que a gente está encontrando nesses documentos é que ela é uma empresa de tecnologia com problema de tecnologia. Ela simplesmente, a tecnologia do Facebook não dá conta de tudo. O cobertor do Facebook é curto. Ele é uma rede social que é global, mas ele não tem condições de dar conta de todos os problemas do mundo. Ou quer dizer, ele não está dando conta, né? Dinheiro para isso tem, mas então a gente está percebendo isso. E isso é bastante assustador. A rede social do mundo tem pesquisadores afirmando a nossa tecnologia não dá conta de cuidar de todas as crises que acontecem. Isso acho que é muito forte. Me assusta também isso, Bruno, quando eu leio lá nos documentos. E às vezes, quando você vê um funcionário que fala isso, né? Uma aspa forte de um funcionário, olha, a gente está conectando 6 bilhões de pessoas, mas a gente não consegue resolver esse problema aqui nos Estados Unidos. Quando eles falam, por exemplo, da invasão ao Capitólio.
Então você pensa, nossa, o pessoal lá dentro sabe que não tem jeito. Então, assim, é realmente, o diagnóstico é meio assustador, assim. E aí, quando você começa a ver também a infinidade de problemas, assim, acho que isso foi o que mais me surpreendeu. Isso e o fato de haver tanta pesquisa, assim, que talvez para os acadêmicos isso não seja nenhuma surpresa, mas a gente tinha muita impressão de que o Facebook é muito opaco, né? E aí, enfim, é opaco. Com relação à imprensa, a gente sabe isso, eles não abrem. Mas internamente a cultura deles, que eles falam que é uma cultura aberta, assim, realmente era muito aberta, né? Todos os times têm acesso a basicamente tudo o que os outros estão fazendo, exceto quando é uma coisa mais sensível, né? E dialogam entre si. Então Tem era que uma ver se isso vai continuar depois do vazamento, não né? vai, né? Não vai, É, não vai. é. Eles já falaram que eles vão começar a fechar, não é mais a colmeia, né? Que eles falavam. Mas o nível de pesquisa sendo produzido lá dentro era bizarro, assim, tanto que eles recrutam gente de Stanford, né, Harvard, das melhores universidades para trabalhar para eles como pesquisadores. Então, assim, aí quando a gente, antes do Facebook Papers, fazia uma pergunta para o Facebook, falava, você tem esse dado sobre o Brasil? Ah, não, olha, a gente não tem. Aí você começa a entender que tem sim, tem dados super micro ali dentro, sabe? Enfim, acho que isso também vai nos ajudar a avançar nosso entendimento do que a gente pode pedir para o Facebook. Não que eles vão responder, mas agora a gente sabe que eles têm isso em mãos. Uhum. E pode, acho que a gente avançar para um pedido, é claro, vai ter essa discussão nos Estados Unidos e certamente chega aqui no Brasil de regulação e tudo mais, blá, 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 mas acho que vai ter, a partir de agora, assim, vai ter que ter maior transparência. E quando é maior transparência, acho que tem algumas coisas legais, assim, por exemplo, o Facebook, ele afirma que ele investe não sei quantos bilhões de dólares em segurança e tem, sei lá, 40 mil pessoas trabalhando para manter a segurança, mas a gente não sabe exatamente o que essas 40 mil fazem. Quantos desses 40 mil realmente são engenheiros alto nível? Quantos são pesquisadores? Seria importante a gente ter mapeado, né, realmente o que cada um desses caras fazem e assim, porque assim, quando você coloca o time de segurança tem 40 mil, mas assim, você está contando, sei lá, a tia do café que faz também, você está botando no bolo todo mundo? Eu não sei. Eu acho que vai ter que existir um caminho de maior transparência nisso e também onde esses investimentos estão sendo feitos. Isso é uma discussão que eu acho que vai ter que ser feita. E a outra de transparência que eu acho que é bacana, vai ter a discussão sobre transparência de algoritmos e tudo mais, que também é uma discussão nova, que é bacana, e que não foi feita na época do Cambridge Analytica, e que agora ela volta e acho que é um caminho diferente, e que talvez vai existir essa necessidade de uma transparência do algoritmo. Perfeito. Caros, estamos aqui perto do final. Queria avisar os participantes que a gente, assim que acabar, vai mandar uma pesquisa e se eles puderem responder, por favor, dura nem 2 minutos. Assim a gente sabe o que vocês acharam desse webinar e o que vocês esperam para os próximos temas que a gente pode abordar e o que podemos melhorar no geral. Para fechar, eu queria perguntar ao Sérgio, ao Bruno, não sei como é, quem está acompanhando, quem estiver vendo depois na gravação no YouTube, como é que pode ter acesso a esse pinpoint? Cara, Sérgio, responde aí, porque para mim já estava lá, eu não sei como eu cheguei a ele, sabe, muito tempo, eu não sei, de verdade. Olha, a gente está dando acesso só para jornalistas de publicações, a gente está dando acesso para qualquer um. Então, se você for jornalista, manda um e-mail para mim, info@voltdata.info. Aí fala a publicação que você é e tal, e a gente avalia e libera eventualmente. Mas a gente não está dando acesso. Ah, vou entrar, quero ver. A gente não está fazendo isso porque a gente fez um compromisso com o pessoal lá de não sair divulgando tudo indevidamente. Perfeito. Caros, tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de finalizar? Algum comentário final? Um ponto relevante? Opa, perdão, esse é meu. Opa. Não? Acho que passamos pelos pontos importantes aí. Maravilha, então. Queria agradecer a todos vocês, Bruno, Laís, Sérgio, pela participação, por essa 1 horinha dessa quinta-feira. Muito obrigado. Lembrando que até 24 horas o webinar estará disponível no YouTube para quem não acompanhou. Um abraço a todos, muito obrigado, boa quinta, bom final, resto de semana para vocês.
Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.